Gente, bom dia, obrigada pela presença de todos. Eu queria pedir que quem está sentado de costa virasse a cadeirinha para cá, porque a gente vai fazer uma pequena mesmo, prometo, apresentação do que é a Paz no Prato, quais são os nossos objetivos. Lojinha? Bom, todo mundo se acomodando. Primeiro a gente queria agradecer a presença de todo mundo nesse domingo, que São Pedro também está presente, que mandou sol pra gente, né? E agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje compartilhando com a gente essa alegria dos 7 anos da Paz no Prato. Por que eu quis tomar esse momentinho de vocês para explicar um pouquinho qual é a proposta da Paz no Prato? Porque muitas pessoas conhecem a gente pelo trabalho de distribuição de cesta básica. E nós queríamos mostrar qual é o objetivo realmente principal do nosso trabalho, né? E como que a cesta básica se encaixa na nossa proposta. Então, podemos passar, gente. Gente, eu estou com 2 assistentes maravilhosos. Bom, primeiro um resumo rapidinho de como é que a gente começou, né? Em 2018, eu fui num congresso espírita pela ética animal no Oswaldo Cruz. E quando chegou lá, eu ia levar o lanche vegano, porque eu tinha empresa de coisa vegana, e tinha uma feijoada rolando, e estava todo mundo enrolado. Falou, tu pode ajudar? Eu falei, posso ajudar. Entrei lá na feijoada alheia e ficamos trabalhando a tarde inteira. Eu não assisti o congresso, mas saí de lá com uma ideia maravilhosa. Como é legal você cozinhar para as pessoas, sem crueldade, sem fazer os animais sofrerem, e todo mundo achando uma delícia. Então, naquele dia, tinha muita gente vegetariana e vegana, e as pessoas ficavam, isso aqui pode comer? Eu falei, gente, vocês podem comer tudo, porque não tem nada que tem aqui dentro que vocês não vão poder comer. Então, realmente, aquilo me encheu assim de uma coisa boa. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Mas quero fazer isso de uma maneira mais estendida, né? Não só para as pessoas que já são vegetarianas. E aí, como eu frequentava na época o Semica, eu falei com a Betina, aí já acordei com o nome na cabeça, né? Ia ser A Paz Começa no Prato, depois ficou muito grande, encurtamos para A Paz no Prato. Falei, Betina, eu estou com esse negócio na cabeça, eu quero fazer, posso começar aqui pelo Semica? Porque o Semica estava começando um trabalho numa comunidade no Independência. Falei, vocês fazem o trabalho de vocês e a gente leva o almoço. O Semica me cedeu a cozinha deles, que é maravilhosa, e a gente montou uma equipe de pessoas, que tinha gente do Semica e tinha gente de fora, que era vegetariano, queria participar, né? E começamos a cozinhar e levar nessa comunidade. Foi o nosso primeiro ano. E eu sempre quis fazer uma ceia para pessoas, não só pessoas carentes, mas para pessoas invisíveis, né? E acho que não tem ninguém mais invisível no mundo do que morador de rua e animal. São 2 criaturas de Deus muito invisibilizadas. E aí eu perguntei para o pessoal que cozinhava, gente, topa fazer uma ceia no Natal? Ah, vamos fazer a ceia. Aí falei, mas eu quero fazer muita quantidade. Fiz logo para 250, que eu não gosto de pensar pequeno. E se ninguém comer, né, Clarinho? Se ninguém quiser comer a comida da tia Patrícia. Tia Patrícia vai levar no orfanato, vai levar no asilo, mas vamos fazer. E aí nós quisemos fazer aquela ceia mesmo, com a mesa posta, para acolher o invisível. E graças a Deus tivemos corais cantando, coral da UMEP, uma galera foi cantar, o coral da UCP. Foi muito legal. E dali, então, que o projeto ganhou força. Foi dessa ceia que a gente ficou com 80 voluntários trabalhando na ceia, que a gente viu, gente, dá para fazer mais coisa. E aí começamos. E aí o que acontece? Veio pandemia e depois a chuva de 2022. Eu falo para a Cláudia que, lamentavelmente, as maiores tragédias de Petrópolis é que alavancaram o nosso projeto, porque quando a gente viu a pandemia, as pessoas vagando na rua procurando comida, todo mundo sem emprego, quem era diarista, quem era manicure, quem fazia serviços que não eram vinculados com carteira, que podia se afastar, né? E aí começamos, entre nós, pegamos um dinheiro que a gente tinha junto para fazer um outro evento de rua e transformamos em cesta básica. E aí vocês trouxeram a gente até aqui, que eu não sei de onde sai dinheiro, mas todo mês a gente está dando uma média de 100, 120 cestas. E foi assim que começou a coisa da cesta básica, né? Depois, com a chuva, então, a gente teve muita doação e pôde ajudar, acho que mais de 1000 pessoas foram cadastradas com a gente na época das chuvas de Petrópolis. Bom, então, quem somos?
A Paz no Prato é uma associação que dedica-se principalmente à promoção de alimentação à base de plantas. Esse é o nosso principal motivo. Por isso que quando o pessoal que estava lá montando o bolo, tudo que eu faço muito, que é para sobrar, para todo mundo lamber o dedo, para todo mundo provar, porque a gente semeia a alimentação à base de plantas nos voluntários, que muitos não são vegetarianos, e também nas pessoas que vão consumir, sejam eles moradores de rua, sejam convidados como vocês, né? A gente tem isso por base. Então, disseminando informações essenciais sobre os seus benefícios para a qualidade de vida, para a sustentabilidade do planeta, reconhecemos que as populações mais vulneráveis são as mais impactadas por eventos climáticos e por insegurança alimentar em diferentes níveis. Por isso, buscamos construir um ambiente social mais justo para humanos e não humanos, promovendo paz, saúde e equilíbrio para toda a comunidade e para o mundo. Então, o que a gente quer não é só para os animais, não é só para as pessoas, é para todo o planeta, né? Pode passar. E aí, o que a gente faz? A gente leva informação. Informação sobre nutrição, porque eu sou nutricionista, sobre ética animal, né? Que é essa percepção, né? O que é o desafio da ética animal? São duas palavrinhas. O antropocentrismo e o especismo. O ser humano, ele se sente o centro do mundo. E ele acha que tudo que Deus criou e colocou na Terra é para os nossos interesses. Desde criança, né, na escola pergunta, para que a vaca nos dá? Leite, couro, carne. A vaca não dá nada disso, a gente que pega da vaca isso, né? Nós criamos a vaca para obter dela a vida dela, né? Então, desde pequenininho que a gente é criado com essa coisa e virou uma coisa natural. A gente não vai comprar bandejinha de carne, nós não associamos que aquela vida é semelhante ao nosso cãozinho, ao nosso gatinho, ao cavalo que a gente possa ter ou que a gente goste, né? Então, e o especismo é isso, quando a gente, dentro, por exemplo, falando do ser humano, o ser humano é especista? É entre ele mesmo. O branco vale mais que o preto, o rico vale mais que o pobre, o homem vale mais do que a mulher. Nunca a gente viu tanto isso, né? Como tem tanta minoria sendo oprimida. Então, isso é um sistema que invisibiliza algumas vidas para que outras vidas se beneficiem. Então, a gente procura levar essa informação de que o que a gente escolhe para comer não está interferindo só no nosso prato. Está interferindo em muito mais coisa do que a gente pode imaginar. Meio ambiente, a gente vai ver mais na frente, porque que comer vegetais favorece o meio ambiente, e gastronomia, porque tudo que a gente faz tem que ter uma comida vegana, certo? Então, vai lá, Rogério. A gente trabalha com uma vertente do veganismo que chama veganismo popular, porque qual é a primeira coisa que a gente escuta? Ser vegano é caro. Ser vegano não é caro se você comer castanha, se você ficar comendo, sei lá, produtos industrializados, isso é caro. É a mesma coisa que você falar que ser onívoro é caro, porque o camarão tá caro, o filé mignon tá caro, o bacalhau tá pela hora da morte. Mas a gente come essas coisas todo dia? Não, a gente come a comida normal, né? Então o veganismo, ele é muito mais popular até do que a gente pode imaginar. Então, o que é o veganismo popular? É uma vertente política e social que busca democratizar o veganismo, tornando-o acessível a todas as classes sociais. Não tem essa coisa de que vegano é coisa de rico. Desconstruindo a imagem de elitismo. Ele se baseia no consumo de alimentos in natura, que é a base da culinária brasileira. Então, a gente não estimula o uso de alimentos ultraprocessados. Se baseia na soberania alimentar, no antiespecismo, na agroecologia, na luta contra a exploração animal, humana e ambiental, opondo-se ao veganismo, que é simplesmente focado em inventar uma carne de boi que não matou, é uma célula, não sei o quê. Não estamos nem aí com essa carne que foi inventada, não sei de onde. Não é isso que nós estamos querendo levar para os animais, não é isso, né? A gente quer libertar os animais de virarem um produto. Vocês repararam quando teve a enchente no sul? Quantos animais ficaram desabrigados? Teve tanta campanha para adotar, uma coisa linda. E teve até aquele cavalo caramelo, né? Que foi uma campanha imensa. E os bois e as vacas e os porcos, que eram criados para venda, eles foram contabilizados não como abandono, como morte, foi como perdas financeiras. E teve uma coisa que eu não sei se vocês souberam, mas o que aconteceu? Muito bicho correu, né, para fugir da enchente e conseguiu se salvar. E aí eles iam devolver os animais para os seus donos, pela marcação que eles têm. E aí nós fizemos um movimento, todo mundo assinou a petição,
para dar liberdade a eles, e eles foram para santuário. Então isso foi para a Câmara, foi votado, e eles decidiram que esses animais que lutaram tanto pela sua vida não mereciam morrer, que é o fim da vida deles, onde eles estavam sendo criados. Então eles foram para santuários e seguiram, graças a Deus, a sua vidinha. Então isso que é veganismo popular. O que mais que a gente faz? A gente conecta pontos que as pessoas não conectam. Por exemplo, escolhas alimentares e meio ambiente. Será que o que eu como impacta o meio ambiente? Por exemplo, a gente às vezes toma banho, desliga a torneira, escova o dente, desliga a torneira, para economizar água, né? Se ensaboa, depois liga, aproveita, faz água de reuso, tudo isso, mantenhamos fazendo isso. Mas a gente, quando não compra 1 quilo de carne vermelha, a gente está economizando 17 mil litros de água. São mais de 3 caixas d'água de 5 mil litros, porque o boi, para ele chegar no nosso prato, ele vai viver uns 3 ou 4 anos. E nesse período ele vai ter que ser lavado, higienizado, o ambiente onde ele vive tem que ser controlado, o abatimento cada vez está mais seguro, então tem mais procedimentos operacionais para manter a segurança alimentar, fora a água que ele vai beber, a água que vai regar, a ração que ele vai comer, toda essa água foi calculada e dividida pela quantidade média de carne que um boi oferece, e deu 17 mil litros. Então, não é que a gente queira que todo mundo seja vegano, a gente quer que as pessoas conheçam alternativas para reduzirem o consumo, não ser dependente. Ah, se não tem carne, não tem graça. Não, tem graça para a gente, tem graça para o planeta, tem graça para todo mundo, tá? Então, isso é uma das coisas, né, que a gente, não comendo animais, a gente ajuda o meio ambiente. Fora desmatamento, tudo isso, desertificação, poluição. Gente, para onde vão os dejetos de Petrópolis? A gente tem o esgoto que vai para o rio. Agora que a Águas do Imperador está começando a colocar uma rede de esgoto que está sanitizando a água de Petrópolis, mas não é Petrópolis toda ainda. Vocês já pensaram para onde vão os dejetos, que são em quantidades absurdas, de criadouros de porco, bois, galinhas? Eles vão para os rios, das águas que são as águas que a gente tem para consumir. Então é uma poluição. E tem uma coisa que é importante a gente lembrar, quando a gente trata a água, a gente trata microbiologicamente, é o nível de coliforme fecal permitido, etc. e tal. Mas tem uma contaminação química que poucos lugares no mundo fazem. Tem uma professora em Campinas que fez um trabalho e ela viu que na água de Campinas tinha hormônio feminino, por causa da pílula anticoncepcional que sai na urina, tinha paracetamol, tinha um outro remédio que foi encontrado na água. Por quê? Porque era uma contaminação química, não era microbiológica. Então, os animais, eles tomam antibióticos, eles tomam uma série de coisas, aquilo tudo vai para a água, porque os excrementos dele, também como os nossos, na maioria do país, não são sanitizados, né? O que mais? Produção de animais para consumo humano e fome. Será que tem a ver? Porque quando a gente era pequena, minha mãe falava assim, come tudo, porque, mas tem as criancinhas com fome, mas a comida que você não está comendo aqui não vai para as criancinhas com fome, vai para o lixo, então você vai comer tudo. Então, isso é uma verdade? A criancinha da África não vai comer a comida que sobrou do nosso prato, mas se nós escolhermos comer um prato mais à base de vegetais, os grãos que são plantados para alimentar animal vão alimentar pessoas. Então, por exemplo, 1 hectare de terreno onde é plantado para alimentar bois vai dar 60 quilos de carne bovina depois dos anos que o boizinho ficou ali pastando ou comendo ração. 60 quilos alimenta 600 pessoas. Se eu plantasse feijão, arroz, mandioca, eu alimentaria minimamente 10 mil pessoas. E feijão com arroz é um bifinho. Diferente do Danoninho, que era uma coisa de marketing, feijão com arroz é uma proteína completa e tão nobre quanto um bifinho, tá? Então, se a gente reduz... Oi? Pode repetir o dado que você falou? 1 hectare de terra ou de pastagem ou de grão plantado para ração vai produzir 60 quilos de carne que vão ser vendidas para ser consumida, tá? Com esses 60 quilos você alimenta 600 pessoas, tá? 100 gramas por pessoa é uma porção que não é muito grande, não. Com esse mesmo, depois eu posso te passar, Irene, os slides que eu tenho, porque dependendo do que você planta, se é soja, se é feijão, se é trigo, se é batata, você vai alimentar 8 mil, 2 mil, 10 mil, 20 mil, é uma quantidade assim significativa. Então, a gente está usando o nosso terreno fértil, plantando grãos, alimentando animais que sofrem e que vão alimentar
uma minoria das pessoas do planeta, né? Então, se a gente reduzir, deixar para comer mais eventualmente os produtos de origem animal, nós vamos estar privilegiando que o solo seja utilizado para alimentar as pessoas, né? Planta soja pra caramba, não está virando tofu a soja que a gente planta, não está virando tofu. A soja que a gente planta, ela vai para a ração. Então está alimentando animais que vão ter uma vida muito triste e vão virar produto e consumo para poucas pessoas. Ciência e cultura. Olha lá aquele cara fortão lá em cima, aquele cara é o Patrick não sei o que lá, que é alemão. Ele é o homem mais forte do mundo. Ele puxa um carro, botando uma corda aqui assim no peito dele. Ele é vegano. Ele não come nenhum produto de origem animal, nem ovo, nem leite, nem nada. E a gente tem essa cultura aqui, que para ficar forte, para a gente ir na academia e ver a nossa força se transformar em músculo, a gente precisa comer frango, carne. Não é verdade. A proteína vegetal, ela é tão, como é que se diz, tão bem utilizada pelo nosso corpo como a proteína de origem animal. Isso é um mito que a ciência já derrubou. E para terminar, que é a questão do veganismo popular, os sistemas de opressão. A mesma opressão que um animal sofre, por exemplo, o animal que é criado para consumo, que ele é invisibilizado como uma vida, né? O morador de rua sofre, as mulheres de periferia sofrem. Aí você imagina uma pessoa que é minoria porque é mulher, é minoria porque é negra, é minoria porque mora na comunidade. Quantas batalhas essa pessoa tem que viver para ela ter as oportunidades que a gente tem. Outro dia eu vi um médico falando, ele falou assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu tenho todos os privilégios. Eu sou branco, eu sou homem, hétero, eu fiz medicina, que é uma profissão muito respeitada, eu moro num lugar muito bom. Então, tudo que eu faço da minha profissão, eu não faço mais que minha obrigação, porque eu estou usando todos os privilégios da raça humana, né? Então, quando a gente pensa um pouco assim, que abrir a mão do prazer de comer uma coisa que a gente gosta muito, para comer menos essa coisa, não digo nem deixar de comer, comer menos, é uma maneira que a gente tem para estar contribuindo de alguma maneira com a mitigação do sofrimento. Então, onde que a gente leva, como é que a gente faz isso que eu estou falando? A gente tem algumas coisas que são as ações que a gente pratica. O Vai à Praça, que é a distribuição de quentinha e sanduíche na população de rua, a gente faz uma vez por mês na Praça da Inconfidência. Tem o Vem com a Gente, que é uma festa que a gente usa esse espaço para falar disso que eu estou falando aqui, para falar dessa causa, e saborear uma comidinha vegana. Então, nesse Vai na Praça, a gente convida muitas famílias que a gente atende e a gente faz muitas brincadeiras e dinâmicas para eles compreenderem essas mesmas coisas. Porque, culturalmente, as pessoas mais vulneráveis são induzidas a comer carne porque é bom. Mas só que como elas não têm o poder aquisitivo para comprar, o que elas compram? A salsicha, o nugget, o hambúrguer, que são produtos que não são alimentos. A gente sabe que a salsicha foi rebaixada. A salsicha não é mais alimento. Salsicha é produto alimentício. É igual o corante que bota no bolo. Pode comer que não mata, quer dizer, no caso da salsicha acaba matando. E a salsicha ela agora está no mesmo patamar do cigarro. Então eu costumo falar assim, imagina tu dar salsicha para o seu filho de 2 anos. Como você ficaria chocada se você chegasse no sofá e o seu filho estivesse fumando ali um cigarrinho com 2 anos? Salsicha é um alimento que tem tantos produtos químicos e cancerígenos que ele está no mesmo patamar. Então, um dos trabalhos que a gente faz é divulgar isso e dar opções às pessoas, né? A nossa ceia de Natal, que é uma celebração do Natal com amor por todas as criaturas, onde a gente quer, assim, oferecer nossa presença para todas as minorias, né? Para os animais que não vão estar no nosso prato, para os moradores de rua e para todo mundo que quiser entrar nessa confraternização. Tem a nossa distribuição de cesta. O que a gente faz de diferente? É onde a gente combate a insegurança alimentar e introduz as proteínas vegetais. Então, o que a gente faz para que a pessoa vá trocar a salsicha, o nugget, o hambúrguer, por outras proteínas mais favoráveis? Nós fizemos muitas oficinas, nós distribuímos receita, nós ensinamos as pessoas e aí quando a pessoa vai pegar a sua cesta, a gente começamos com a carne de soja, agora a gente tem carne de soja, tem grão de bico e tem ervilha. A gente pergunta para a família, a senhora faz uso disso, disso, disso? A pessoa vai levar aquilo que ela faz uso. Né? E a gente tem sempre receita para a pessoa pegar. Então, por exemplo, ervilha, todo mundo só faz caldo de ervilha. A gente faz almôndega, faz hambúrguer, faz escondidinho, faz purê, faz uma porção de coisas diferentes. Então, abrir a mente para a criatividade dos alimentos de origem vegetal.
E a gente hoje está com quase a totalidade das cestas que a gente distribui, né, Claudinha? A maioria das pessoas já pegam as alternativas vegetais. Fizemos o nosso curso de capacitação de gastronomia vegana. Hoje nós temos 2 alunos, foram 3 alunos, a Soninha, o Felipe e a Heloísa, que infelizmente ela trabalha domingo, ela não pôde vir. Então, essa feijoada está sendo dirigida pela Soninha, com o apoio do Felipe, da equipe da Paz no Prato. Então, se vocês gostarem, quiserem contratar alguém para fazer uma feijoada vegana no seu aniversário, podem chamar a Soninha, que ela vai lá, ó, e vai arrasar na feijoada. Então, a gente forma essas pessoas com a intenção mesmo de ser uma geração de renda, né? Então, foi um ano e 2 meses de duração o curso. E agora a gente começou esse ano com isso aqui, que é maravilhoso. Vamos juntos semear paz. Né? O que é semear paz? É uma comida pacífica, onde não há dor, onde não há sofrimento. Então, a gente faz parcerias com outras instituições e leva o nosso trabalho para essas instituições. Por quê? Nem todo mundo que a gente atende na nossa cesta tem interesse nesse tipo de coisa. E uma coisa que o interesse é uma coisa que a gente tem ou não tem. Não tem como você ensinar uma coisa a alguém que não está interessado em aprender. Então, quando a gente expande em outras instituições, a abrangência do que a gente fala cresce, né? Então, a gente está de parceria com o Oswaldo Cruz, levando isso para as famílias que eles atendem no trabalho social deles, com a Casa da Cidadania, também que já fizemos várias coisas, né, Irene? E esse ano estamos mais firmes, assim, mais presentes, e estamos abertos a convites para levar esse trabalho aonde vocês nos convidarem, né? Porque a gente não tem sede, mas sabe que nem tanto faz falta, porque a gente cozinha na cozinha de todo mundo, chamou a gente vai com nossas panelinhas lá e cozinha. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz com esses 7 anos é ver que o nosso trabalho, ele foi crescendo na direção que a gente queria. Então, eu não estou dando cada vez mais cesta básica, não. Eu estou cada vez mais ensinando às pessoas aquilo que eu julgo que é realmente o importante. Libertar as pessoas que já têm uma saúde debilitada de ficar comendo produtos que não alimentam, que deixam as crianças mais desconectadas, é coisa com muito açúcar, é muita gordura, muita química, né? E essa é a proposta da gente. Então, quando vocês quiserem chamar a gente para fazer a nossa comidinha em qualquer lugar. Simone já me chamou, já está inscrita, Simone. Então, Lar de Emmanuel, em breve, será um dos nossos parceiros. E para a gente é muito legal isso, e o resultado que a gente tem, né, Lorena? Foi muito legal a nossa primeira visita ao Oswaldo Cruz, na Casa da Cidadania, sempre foi muito bacana, né, Irene? Então, as nossas visitas têm sido muito boas. E para terminar, passa aí, Roger. O que a gente planeja para o futuro? A gente quer ampliar esse raio de ação, fazendo isso, né, levando para outros lugares. A gente quer intensificar a convivência com as pessoas, gerando um ambiente de afetividade e confiança. O que é isso? Para você mudar hábito, para você educar as pessoas sobre uma nova ótica, você precisa conviver com as pessoas. A gente que tem filho, educou o filho a vida inteira, 18, 20 anos, e às vezes você olha e o seu filho não está fazendo uma coisa que você, poxa, não achei legal. Mas você não teve tempo de ensinar tudo, porque você também estava se construindo, né? Então, para que a gente possa transmitir valores, novas ideias, é preciso conviver com as pessoas. Tem que ter essa troca do olho no olho. Oi, tudo bom? E o que acontece? Para a gente conviver nessa proximidade, a gente cria laços de afetividade e confiança. Então, aquilo que a gente faz junto. E para isso a gente precisa não uma vez no mês estar distribuindo uma cesta básica. A gente está ali mais próximo. Então, uma das nossas propostas é ficar cada vez mais próximo das pessoas, construindo esse ambiente. Facilitar o acesso a produtos de qualidade por preço acessível. O que é isso? A gente fala assim, olha, eu vou te ensinar a fazer um hambúrguer de grão de bico, grão de bico é caro. Tudo bem, está R$12 o grão de bico, mas com R$12 de grão de bico você faz 10 refeições. Com R$12 de carne você não faz nem 3. Então, uma comida vegana feita de coisas naturais, ela é mais barata. Mas a gente, além de passar essa informação para a pessoa e também dar na cesta básica, a gente sonha em ter um espaço onde a gente possa vender proteínas de origem vegetal por um preço subsidiado. Eu compro um negócio mais barato, eu compro por 8, um negócio que custa 12 no mercado, eu vou vender por 4. Porque a Paz no Prato vai subsidiar os outros 4 para a pessoa introduzir aquilo no alimento. Esse é o nosso plano de futuro. Plantar a semente das cozinhas solidárias, que eu acho que é o ponto alto de tudo isso. Porque a gente que trabalha, chega em casa cansado, tem filho, quando a gente chega em casa muito cansado, o que a gente faz? iFood,
né? E quem não pode chamar o iFood? Melhor amigo da pessoa que não pode chamar um iFood é a salsicha do miojo com macarrão, gente. Miojo de salsicha. Vou dormir mais cedo, uma panela só resolve o meu problema. Podemos condenar quem pensa assim? Não podemos, porque nós pensamos iguais, só que nós fazemos outra coisa que não é o miojo com salsicha. Então, a cozinha solidária é um espaço onde a comunidade cozinha para o benefício de todos. Né? Então, você pode chegar cansado em casa, que não é todo dia que você vai ter que ir para a cozinha, porque vai ter alguém que foi lá e fez, e amanhã é você que vai fazer. Né? Então, isso é o, não sei se estarei viva, mas é o ponto alto dos nossos objetivos. E agradecer a vocês, né, que vocês são a nossa força, sem vocês a gente não estaria aqui, que venham outros anos. Pode passar o último? Então, para todo mundo que colaborou com a gente, desde o início, para quem colabora agora, para quem virá colaborar, o nosso agradecimento por estarem conosco, por acreditarem. A gente tem muitas pessoas que não são vegetarianas que apoiam a gente. Eu acho isso muito bacana, porque às vezes você não está pronto para fazer uma coisa, mas você vê uma verdade naquilo que está sendo dito e de alguma forma você quer fazer parte daquilo. Então, tudo bem, não faz mal se você ainda come carne. Se você vê nisso tudo que a gente colocou aqui, alguma coisa que é uma verdade para você, colabore com a gente, com a sua mão de obra, com o que quer que seja, né? Bom, gente, então já estou nos finalmente aqui. Vou querer só fazer alguns agradecimentos. Eu não vou cair na bobagem de agradecer nominalmente a ninguém, porque a gente sempre esquece alguma pessoa muito importante. Queria agradecer aqui a parceria que não estava quando eu falei, Vegzilla, Simone e Renato ali, que estão em parceria com a gente. Agradecer as parcerias todas que a gente tem. Agora, eu queria fazer duas coisas que eu queria falar. Uma, muito especial, porque embora a Paz no Prato tenha nascido na minha cabeça, do jeito que eu contei para vocês, o arquiteto da Casa da Paz no Prato, aquele que fez a planta para virar verdade, junto comigo, foi a Claudinha. Vem cá, Claudinha. A Claudinha é arquiteta da Paz no Prato. Se não fosse a Cláudia, eu com meu TDA desligado, eu não ia muito longe, eu garanto a vocês, não iria na esquina. Então, tudo que tem de organizado, de bem feito na Paz no Prato, foi a Cláudia que fez. Tudo que foi planejado, com objetivo, planilha, foco, olha o foco, foco na foca, é a minha amiga aqui. Então, eu queria agradecer a ela. Sem ela, não tinha, porque não basta sonhar. Não basta sonhar, a gente tem quem esteja do nosso lado para colocar para frente os nossos sonhos. E eu quero aproveitar, depois eu vou passar para a Cláudia para ela fazer também os agradecimentos dela, agradecer a pessoa sem a qual eu não faço nada. Engraçado que essa pessoa, ela acha que eu sou muito ativa, muito poderosa, mas eu faço tudo que eu faço porque ela existe na minha vida. E essa pessoa é meu marido, Pacheco. Pacheco é meu braço, minha perna, minhas rodas. Vem cá, amor. Vem aqui. E olha, gente, eu fui descobrir que eu era muito apaixonada pelo meu marido quando eu fui a Minas fazer uma feijoada vegana e foi num centro espírita. E o pessoal que me acolheu na casa deles, e eu estava conversando, para mim eu estava conversando normalmente. Aí o marido da moça que estava me acolhendo falou assim, nossa, eu queria conhecer seu marido, você não fala de outra coisa. Mas eu não posso falar de outra coisa. Não posso falar de outra coisa. É uma pessoa, gente, não existe. Meu marido, ele como é camisa, amor, reclama mais faz. Reclama pouco, a cada vez reclama menos e faz mais. Então, mesmo quando reclamava muito, ele já era precioso. Agora que ele está moderando na reclamação, gente, então ele está assim, chuvas. Tudo que eu faço porque eu me meto nas coisas. Eu sei que tem alguém que vai me ajudar a levar aquela coisa para frente. Obrigado, meu amor. Quer falar alguma coisa? Não. É que o meu nível de consciência, ele tem aumentado, né? Então fica mais fácil. Daqui mais você merece alguns anos, todas as palmas. Não vai ter nenhuma reclamação. Eu já falei com ele, quando você renascer, que você vir uma pessoa andando rápido, você não querendo repetir a dose, você já vai caindo para o outro lado. Que ele falou que ele se apaixonou por mim no trabalho quando ele me viu andando toda rapidinha para lá e para cá. Foi assim para o resto da vida. Claudinha, minha querida. Bem. Inicialmente, agradecer, como a parte de vocês agradeceu a vocês por estarem dando esse tempinho do domingo pra gente. Agora, só um parênteses. Como vocês sabem, ela é intensa. Então, não desconte em tudo que ela falou da minha pessoa, porque ela é essa pessoa intensa.
intensa, ela é uma força da natureza, não é tudo isso. Como diria minha mãe, comigo ou sem a Cláudia, o Paz no Prato estaria aqui. E aí, como ela disse, a gente tem, assim, alguns anjos que nos ajudam. O dela é o Pacheco, o meu é o João Carlos. Vem aqui, vem, Joãozinho. Alguns já conhecem o João, porque... O João é o machinho. Tá vindo ali. Essa dupla, a gente tá vindo aqui, ó. E eles executam. É arquiteto e um engenheiro, gente. E a gente só consegue fazer tudo porque a gente tem esses maridos maravilhosos. Mas eu também queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar a minha amiga que virou minha irmã. E aí, dona Olga, cadê o que a gente preparou? Cadê aquele nosso preparado? Ai, palhaçada. Porque eu acho que ela realmente merece parabéns pela iniciativa, pelo impacto e pelo cuidado que ela causa na vida de todos nós e de uma forma tão amorosa, né? Eu posso dizer que eu tenho o AC e o, né, no caso, AP e DP. É antes de Patrícia e depois de Patrícia, porque eu tenho certeza que hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. Então... Mas olha só, gente, depois que a Cláudia conheceu minha prima Olga e moram no mesmo lugar, minha filha está um inferno. Quer dizer, minha prima mora em São Paulo, mas ela já arranjou um AP perto de Cláudia, elas duas. Isso! Gente do céu! Sacanagem! Puxa vida! Gente do céu! Um pouquinho menos não dava, teria que ter muito mais. Meu Deus, que lindo! 7 anos, eu tenho certeza que Nossa eu Senhora! diria por mim, por ela, que nem um dia foi pesado, porque a gente não carrega peso, a gente carrega sonhos. E ela divulga isso, né, com tanta sabedoria, que a gente, quando vê, já estava junto, fazendo o que tem que ser feito e sempre querendo fazer mais. Patrícia, obrigada. Deixa eu só dar um... Pacheco falou uma coisa. Obrigada, gente. Ai, amiga, que lindo. É só para vocês sentirem o nosso problema. Eram duas, agora chegou uma de São Paulo. Ela vem de São Paulo para fazer aqui. Então, são 3 cabeças. Deixa a gente maluco aqui. Gente, agora eu queria que todo mundo conhecesse, porque nós ainda não temos um CNPJ, mas nós temos a nossa diretoria. E a nossa diretoria oficial é formada por Patrícia, Cláudia e a Beth. Vem cá, Beth. A Beth é a nossa secretária, é a nossa tesoureira, nossa cara. A Beth é a nossa secretária, ela... Gente, no nosso negócio ninguém tem muito cargo, não. A gente faz o que tem para fazer, né, Beth? Faz chantilly, cozinha, lava, passa, engoma. E a Beth é mais uma pessoa que não apenas ela fortalece o nosso trabalho com a sua presença serena, muito objetiva, e que ela tem... Beth, eu tenho uma admiração pela força que você tem, porque, não é, meninas? A Beth, ela fala devagar, ela fala muito baixo. Mas a força que ela tem vem do coração dela. E às vezes ela fala uma coisa tão baixinho, mas ela está gritando no nosso coração. Então, Beth, eu agradeço muito. Talvez você não saiba da importância que você tem na Paz no Prato. Porque como você é uma pessoa muito humilde, você nunca se considera, mas você tem uma importância fundamental. Eu agradeço muito a Deus por a gente ter se reencontrado e você estar com a gente aqui. Gente, só gratidão, e esse projeto eu sempre falo, foi um presente da minha vida que chegou. E gratidão a toda essa equipe, a esse grupo maravilhoso, aos voluntários e a vocês que estão aqui prestigiando. Que um dia cada um possa sentir essa alegria que eu sinto em participar desse projeto. Gratidão. Agora coordena o que vai acontecer. Agora é a minha parte, né? Olha, a gente vai dar aí uns 15 minutinhos para vocês passearem, papearem, enquanto a gente dá os retoques lá, prepara o almoço, tudo bonitinho. E aí eu volto aqui para dizer que, ó, tá pronto, é só se preparar.
parar que tá chegando uma frente Só podia ser Beto, né? Tu não é mole não, prima. Que coisa linda, menina. Que coisa linda. Olha, Beto.